Olha só que maravilha esse pé de jabuticaba. Só não tá mais carregado porque a gente tá comendo um monte. Esse aqui é o canal Ser Sustentável. Sejam bem-vindos. Hoje, pra nós aqui, é uma sexta-feira, final de tarde. Normalmente a gente trabalha na horta só de sábado e domingo, né? Mas, como tá previsto aí uma chuvarada pro final de semana, e eu ganhei bastante mudas aqui pra horta. Isso aqui tudo são mudas de morango, uma sacola bem grande. Então, a gente vai começar já plantando esses morangos aqui nesse canteirinho que ficou pronto. Não sei se vai caber tudo, se não couber a gente vai ter que preparar outro lá em cima. Mas antes da gente começar a plantar os morangos, olha só como é que já estão ficando grandinhas aqui as mudinhas. Algumas até que não desenvolveram tanto assim, mas outras, ó, já largaram várias folhinhas novas. Aquele lá pertinho de você, amor, também. Então, estão indo bem. Pegou, acho que tudo. Não identifiquei nenhuma muda que a gente tenha perdido. Acho que deu certo. Mais uma semana que vem vocês vão ver, elas já vão estar bem maiores. Vai ser muito bom isso. Eu ainda vou precisar pôr aqui mais palha seca. Essa cobertura que eu falo do canteiro sempre pra vocês, ó, aqui ela tem uma cobertura, mas ela é pequena, né? Ela é fininha ainda, porque eu não tinha muita grama. Conforme aquela grama que eu tenho ali secar, eu vou dar uma reforçada aqui, porque o ideal é que ela seja de pelo menos, sei lá, uns 5 centímetros, uma grossura assim. Aí você consegue garantir os efeitos de retenção de umidade e também de proteção do solo, que o nosso solo tanto precisa. E agora? Aqui eu tô plantando com um palmo, cerca de um palmo de distância, uma muda da outra. E antes de colocar na terra, eu tô tirando as folhas mais velhas, aquelas que ficam mais por fora assim do pé. Não porque estejam murchas, porque essa murchadinha que deu é normal do transplante, mas para que essas folhas mais velhas não tirem muita força do pé, porque ele vai ficar mandando, né, energia também para ela e não tem necessidade. Agora a gente precisa que ele fortifique as raízes para depois sim voltar, né, a crescer folhas. Aí vai lançando novas folhinhas e tá tudo certinho. Ontem não deu para terminar de plantar os morangos, a gente acabou de terminar agora. A gente tem que parar meio cedo quando escurece, porque tem muito morcego aqui e eles passam dando uns rasantes assim perto da gente. Então, só deu para terminar agora. Deu esse canteirinho aqui. Aquelas folhas lá são folhas mais velhas por fora que eu fui tirando, né? Eu não entendo muito de morangos, mas eles estão com umas manchas assim nas folhas. Eu acho que isso aqui é algum tipo de fungo. Eu vou pesquisar melhor a respeito, mas acho que a cauda bordaleza provavelmente resolva. Então não vou passar hoje porque tá previsto bastante chuva para hoje. Até achei que talvez amanhecesse já chovendo, mas não. Então vai dar tempo da gente continuar nossas plantações. Mas eu vou, depois de passar dessa chuva, né, semana que vem, vou tratar de aplicar a cauda bordaleza para ver se resolve isso. Enfim, vou pesquisar, né, ver o que é melhor para esse. Eu acho que é um tipo de fungo que tem nessas mudas de morango. E agora a gente vai aproveitar esse canteiro aqui e aproveitar a época, né, do friozinho para também fazer o plantio dos alhos. Esses alhos aqui eu consegui essa semana na feira. Na verdade eu fui semana passada, daí não tinha, né, mas eu expliquei que eu queria para plantar. E um produtor, seu Mauro, se comprometeu de trazer essa semana e na quarta-feira eu fui lá e ele trouxe mesmo. E nem me cobrou, deu de graça. Ele disse que como era para plantar ele não ia cobrar. Então eu deixei eles germinando com um papelzinho toalha, né, para deixar úmido. E alguns já estão germinados, eu deixei dentro da geladeira, assim. Outros ainda não deu tempo de colocar tudo. E eu também acho que não vou plantar tudo, o que sobrar aqui eu vou levar pro sítio. Então
Vou plantar aqui o que der. Vou plantar nesse canteiro e tem mais um que a gente vai preparar ali em cima para plantar o alho. Lá a gente vai plantar junto com as ervilhas e aqui eu vou plantar no meio dos morangos. E aqui eu tô sempre usando luvas, apesar de gostar de mexer na terra sem luva. Mas aqui eu tô usando porque como a gente achou muito lixo já nesse chão, inclusive caquinhos de vidro, então para evitar algum acidente, né? Tô procurando usar luva sempre que eu vou mexer e cavocar. Para ficar mais fácil de entender, eu plantei os morangos em linhas com um palmo de distância entre elas, 20, 25 centímetros aproximadamente. E entre cada planta também, mesma distância. Mas as linhas do alho eu vou fazer aqui no meio das linhas dos morangos, só que a distância do alho, de um alho para o outro, vai ser um pouco menor do que é a dos morangos, porque o morango faz uma planta grande, né, um certo volume, e o alho é fino e se desenvolve mais no alto, então eles não competem. Ao mesmo tempo, o morango é uma planta que produz frutos, enquanto que o alho vai produzir o bulbo, que é o que está embaixo da terra. Ou seja, são plantas que vão exigir do solo nutrientes diferentes. Seria complicado eu plantar um morango junto com um tomate, por exemplo, que as duas vão desenvolver frutos, né? Então, elas competiriam pelos mesmos nutrientes. Aqui elas vão utilizar nutrientes diferentes, ao mesmo tempo, de repente o alho até ajude aí o morango a evitar algumas pragas que venham no morango, porque o alho é uma aromática, né? Uma planta que tem um cheiro forte. Então, pode ainda ter esse fator, mas de qualquer forma, ela pode ser plantada em conjunto, aproveitando o espaço melhor, porque elas não vão usar os mesmos nutrientes do solo, tá certo? Então, vamos lá fazer o plantio. Se vocês assistiram o nosso outro vídeo sobre o alho, lá a gente plantou ele maior, né? Mais germinado, ele já estava com um broto para cima, mais raízes. Não tem necessidade de esperar até aquele ponto para fazer o plantio. Lá já estava um pouco passado até. Ele, como tá aqui, ó, ele já tá germinado, ele já tem um princípio de raiz querendo apontar, né? Então eu já tenho certeza que esse alho germinou. Tá ótimo para plantar. Eu poderia plantar, inclusive, sem fazer nada disso. Só pegar descascar a cabeça lá e separando os grãozinhos e plantando, né? Sem esperar germinar. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque aí eu vou plantar só aquelas que já germinaram. Porque nem todo dente de alho vai germinar. Alguns são, sei lá, não tem o germezinho dentro que germina, né? Não tem o embrião que fala. Então, a gente evita, né? De ter esse acidente de percurso, né? De ficar um vaziozinho no meio da horta. Mas não tem problema nenhum também se acontecer isso, né? Só vai ser uma plantinha a menos que depois a gente vai plantar alguma outra no lugar. Essas imagens vocês estão vendo aí é porque, ao mesmo tempo que a gente está aqui gravando para vocês o nosso vlog, nossa rotina aí de plantação, de cultivo e transformação desse espaço, a gente já está começando a gravar o vídeo do como plantar alho, que vocês vão poder assistir completo lá no final do ano, porque a gente vai recolhendo as imagens ao longo do ano, né? Então vai estar tudo num vídeo só, todo o processo, desde o plantio, adubação, até a colheita lá no final, tá certo? É importante plantar o alho em pezinho, com o brotinho para cima, a raizinha para baixo e cobrir ele com pelo menos o mesmo tamanho dele de terra. Então, se ele tem 2 centímetros, você vai colocar mais 2 centímetros de terra por cima. Não sei se tá dando para vocês ouvirem, mas tá trovejando bastante e já tá caindo uns pingos de chuva. Então a gente tá correndo para plantar o máximo possível antes que chova mesmo, porque aí a chuva já vai regar, né, toda essa nossa plantação. Aqui agora eu vou chegando a palha perto, mas eu não tô, podem ver que eu não tô cobrido completamente, ainda dá pra ver a linha onde foi plantado, porque eu quero que chegue
luminosidade também, né, para esse brotinho que vai surgir ali. Para que a palha não interfira, né, nesse surgimento do broto do alho. Hoje é domingo, agora que parou, agora não, desde cedo tá sem chover, mas só agora a gente veio aqui pra fora porque esperamos dar uma secada um pouco no chão. Onde é terra ainda não tá bem molhado, não vai dar pra continuar plantando hoje. Aí eu vim aqui, eu precisava jogar as coisas na composteira. Fui querer dar uma limpadinha aqui, mas olha só, eu até desanimei, porque eu achei que as pedrinhas elas fossem superficiais aqui no terreno. Mas pelo visto só aonde que era já a horta mesmo que tem pouca, assim, menos pedra. Porque aqui eu já cavoquei um bocadinho e tá fundo, bem fundo de pedra. Então eu acho que vou ter que fazer os canteiros das pedras pra cima mesmo. Então eu já comecei a fazer a compostagem aqui, aonde vai ser o próximo canteiro, né? Porque aí o composto já ia ficar como adubo, mas eu achei que ia dar para aproveitar mais da terra em si, do terreno, né? Mas acho que não, porque tá muito fundo essa pedrinha. Então vou de qualquer forma aí colocando a compostagem aqui por cima. E eu queria aproveitar, eu tava ontem respondendo, né? Vocês viram lá respondendo as perguntinhas de vocês e as mensagens, né? Aliás, gratidão por todos os desejos de felicidade, né? Todas as bênçãos que vocês estão desejando pra gente. E nós desejamos em dobro a todos vocês, né? Que Deus abençoe muito. Mas enfim, vi que tinha muitas perguntas, né? Algumas sobre a própria compostagem, né? Outras sobre essa cobertura com a palha seca, né? Então vou aproveitar aqui, já que não vai dar para plantar, para tirar essas dúvidas, né? Assim, a compostagem, eu acabei já jogando um baldinho aqui, porque como não deu para sair ontem, e a gente junta mais ou menos um desse por dia. Então a gente tava com 2 lá. Eu coloco o resíduo assim, sobre a terra, né? Aqui nesse caso, né, que eu tô fazendo direto no chão. E vou cobrindo pode ser com a palha seca. A palha seca que eu falo na verdade é grama, né? Grama seca. Pode ser com folhas secas também, né? Que é aquilo que eu tô reunindo ali, que eu mostrei pra vocês no comecinho do vídeo, naquele canteiro lá do fundo. Eu pego lá e vou cobrindo aqui, tá? As dúvidas que o pessoal tinha. Se aparece formiga, se aparece... acho que foi formiga, tinha umas 2, 3 pessoas perguntando se dava formiga. Eu nunca tive problema com formiga, nem nessa compostagem fazendo no chão e nem naquela que eu faço também no balde, tá? Não sei, agora aqui eu até tô vendo que tem aquelas formiguinhas bem pequenininhas, aquelas da terra mesmo, caminhando por cima e tal, mas assim como ela tá em qualquer outro ponto aqui da horta, quando eu vou mexer sempre tem essas formiguinhas andando. Então, não dá cheiro, não dá nada. Aqui, por exemplo, que já faz mais dias, né, que eu coloquei. Até quando a gente mexe, já quase nem vê mais, ó. Já vai desmanchando a maioria dos alimentos. Às vezes, casca de ovo demora para desmanchar. Quando tem um caroço, tipo caroço de abacate, também demora bastante. E, aliás, é bem normal, inclusive, eles germinar dentro da composteira, né? Porque... olha que esse aqui, inclusive, eu fui abrir ele, já tá até germinando. Aproveitar e fazer uma muda. Então, eles germinam bem fácil na composteira. Mas não dá cheiro ruim, não. Nunca tive problema com cheiro ruim, nunca apareceu rato. Enfim, eu acho que às vezes o pessoal tem mais medo do que deveria. O que é importante... que sempre que você coloca a matéria molhada, no caso aqui o composto, você cubra com bastante matéria seca. Então, pelo menos tem que ser 1 para 1, né? Se você coloca uma quantidade de matéria molhada, no caso, coloquei um baldinho desse de matéria molhada, eu vou colocar 1 ou 2 de matéria seca. 1 se for serragem. Se for a serragem, só precisa de 1. Se for a grama seca, se for as folhas de árvore, folhas secas, aí você coloca 2 vezes
o tanto de matéria molhada de matéria seca. E deixa bem coberto sempre, olha bem para que não tenha espaço, né? Não tenham alimentos à mostra, que eles fiquem bem cobertinhos, tá? E vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha aqui para já falar de outra, pra gente já falar de outra dúvida. Que o pessoal perguntou bastante sobre essa cobertura, né, que eu faço em cima dos canteiros com a grama. Então aqui, ó, a grama, essa grama, como é que eu consigo? Eu consigo ela assim, ó. Aqui eu tô conseguindo até na rua, porque o pessoal corta a grama, coloca nos saquinhos e deixa lá na rua. Aí quando eu passo e vejo se tá perto de casa, eu já trago. Às vezes a gente sai fazer caminhada e traz uns 2, 3 sacos de grama para casa. Então é assim, ó. É a grama cortada. Às vezes tem folha de árvore junto, às vezes é só a grama, né? E é só cobrir o canteiro. Se você fizer uma cobertura de uma grossura assim, ó, tipo isso, em cima da terra, não vai nem nascer mato no teu canteiro. Você só deixa para fora as plantinhas aonde você quer que elas nasçam. Se você semear e cobrir com a grama seca, você não pode cobrir tudo. O carreirinho onde você semeou, você deixa sem. Deixa a graminha do lado aqui e uma tirinha no meio sem. Se você não consegue a grama seca, você pode sim cobrir com palha seca, com folhas secas, tá? A horta, o canteiro ou a compostagem. Só tem que cuidar nesse caso onde você mora seja uma região que tenha muito vento, porque aí não dá certo, porque o vento vai jogar as folhas para fora do canteiro, vai encher teu quintal de folha, mas o canteiro fica sem. É experiência própria. Então, se for esse o caso, né, de ter muito vento, aí é bom você tentar conseguir essa grama seca. Na cidade que eu morava antes, eu conseguia essa grama seca com o jardineiro. Eu combinava com ele e quando ele ia fazer a limpeza de algum quintal, algum terreno, principalmente de prédio que tem bastante gramado, né? E que era limpo, que não tinha muito mato, muita semente, ele já me avisava, olha, tal dia eu vou cortar grama em tal endereço. Depois sei lá, do meio-dia você pode passar lá a recolher. E aí ele já deixava os sacos lá, eu só recolhia, trazia no carro para casa e colocava secar. E depois que estava bem seco, eu gosto de fazer isso, né? Aqui até tem mais espaço, talvez não precise. Mas depois que tá bem seco, eu gosto de pegar e ensacar ela num dia bem calor assim. Você vê que tá seco o material, ensaco e guardo uns sacos. Foi por isso que eu pude trazer, né? Que eu tinha lá para trazer já a grama seca ensacada. Porque às vezes, né, um dia de chuva, você quer mexer com vasos dentro de casa, né? E você tem a grama seca também guardada. Mas aqui, como tem bastante espaço, dá para deixar aqui, ó. Por enquanto eu vou fazer isso com esse canteirão aqui. Ele vai ser o depósito de grama para ir secando. Cada vez que eu passo, eu vou trazendo. Às vezes vem folha seca junto, como aqui, né? Às vezes vem uns papelzinhos, uns lixinhos também, que a gente sempre tem que estar tirando, né? Mas o importante é que a gente está conseguindo aí recursos, porque isso daqui são recursos para nossa horta. Isso aqui tudo é matéria orgânica. Isso aqui vai deixar o solo soltinho. Isso aqui, com o tempo, vai ir decompondo e se agregando ao solo também, né? E agora, falando em decompor, eu até lembrei uma questão que o pessoal às vezes fala da compostagem, né? Porque dá cheiro ruim ou coisa assim. Só vai dar cheiro ruim na compostagem se houver apodrecimento. Porque aí não está acontecendo a decomposição. Está acontecendo o quê? O apodrecimento, né? O material ali ficou sem oxigênio, né? Ou ficou muito matéria molhada junto, né? Por isso que eu gosto de fazer espalhando ela, né? Quando faço no chão, para não apodrecer. Porque qual que é a ideia? A ideia é que a gente imite o que acontece dentro de uma floresta. As árvores estão lá. Vai cair uma flor, vai cair um fruto, vai cair as folhas. De repente até um animal que morre ali. Tudo isso vai decompondo naturalmente. E o solo da floresta é coberto por camadas. Não é um solo pelado que não tem nada, né? E outra questão também que eu vi pessoas perguntando, eu quero cobrir o solo de pedrinhas para não vir mato.
Olha só, aqui tá começando a nascer já agora, porque tinha sido limpado antes da gente mudar pra cá. Mas olha, cheio de mato. As pedrinhas vivem nascendo mato, muito mato, tá? Lá no quintal que a gente tinha também era pedrinhas, porque a gente também cometeu esse erro lá atrás, acreditando que daí não viria mato. Não, a pedrinha não segura, vem muito mato, né? Só tava mais limpo porque a gente estava toda semana limpando. Porque se não limpar toda semana, vira uma floresta, né? Então, é isso. Vamos lá cobrir aquela nossa compostagem. O importante é deixar bem grosso coberto. Então, o importante é manter sempre bem coberto, que não fiquem alimentos expostos, né? E importante, aqui eu tô falando eu falei alimentos, mas o que a gente vai colocar aqui são os resíduos vegetais. Casca de fruta, de verdura, de legumes, borra de café, casca de ovo, né? Mas a gente não vai pôr nada aqui que seja alimento cozido, alimento temperado, ou que tenha carnes, ou que tenha laticínios. Isso não pode entrar. Inclusive, se você colocar, é o que vai atrair rato, esse tipo de coisa, né? É só resto de frutas e verduras que estão sem tempero, né? Não foram cozinhados, nada disso. E também os restos da horta, folhas, né? Que nem eu fui tirando as folhas mais velhas dos morangos, já coloco aqui. Se eu podo alguma coisa, eu já posso pôr aqui, certo? E assim, pra mim, faz todo sentido fazer isso, porque não só eu não tô produzindo lixo, como eu tô aproveitando um recurso gratuito aqui pra trazer adubação pra minha horta, porque se a gente, né, quer pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar no aspecto financeiro também, não dá pra gente comprar tudo que a gente vai colocar aqui, né, todos os adubos, toda a terra, né, comprar muita coisa. Aí fica inviável. Então, a gente tá fazendo isso, deixa de produzir lixo e produz um adubo muito bom aqui para trazer saúde para nossa horta, para o nosso solo e depois retorna para a gente novamente. Para resumir aí o nosso final de semana na horta, ontem, antes que a chuva corresse com a gente conseguiu, né, terminar de plantar os morangos, todas as mudas, e a gente também plantou o alho nesses 2 canteiros, consorciado aqui com o morango e aqui com os demais legumes que a gente já tinha plantado, né? Com brócolis, com alface e tem algumas beterrabas no meio, mas poucas. Então, basicamente a gente fez aquilo, né, que eu comentei, a gente vai plantar o alho, que é aquilo que a gente vai aproveitar abaixo da terra, em consórcio com outras plantas que a gente vai aproveitar o que está acima da terra, os frutos, né? Então, combina esse consórcio, porque não vão exigir os mesmos nutrientes do solo. E com toda a chuva de ontem, a gente hoje não consegue continuar plantando, porque a terra em si, onde é terra, tá muito molhado, muito encharcado. Aqui a gente ainda vai plantar um pouco mais de alho depois, durante a semana, na hora que secar. Lá em cima tem um outro canteiro também, que a gente também vai plantar um pouco mais, mas é isso aí, vocês vão ver no próximo vídeo. A gente também vai mudar, lá vão ter outros consórcios junto, a gente vai plantar ervilha também. Mas o que eu queria lembrar para vocês é, de quem aí tá com a intenção de plantar alho, aproveite para plantar agora, tá? Esse restante aí do mês de maio é bem bom para isso. Locais que fazem bastante frio por muitos meses para frente ainda, vocês ainda vão poder plantar em junho, até em julho ainda dá para plantar. Mas desde que o local de vocês seja um local de bastante frio, tá? Ou que vocês estejam plantando variedades de alho, né, de outras, enfim, adaptadas a outras temperaturas, né? Para isso, vale aquela dica. Sempre procure conseguir alhos com moradores locais, tá? Esse aqui, como eu falei, a gente conseguiu na feirinha com o produtor daqui, um alho que ele já cultiva há muito tempo. Então, é isso. Chega lá e pede falando o quê? Olha, você tem alho, que eu quero alho para plantar. Tem que falar isso, porque eu fui pedir, de cara não falei isso, né? Ah, você tem alho? Ah, não, agora a gente acabou de plantar, alho só plantado, ele falou. Eu falei, eu queria justamente para plantar. Ele falou, não, se tu quer para plantar, eu consigo um tanto para você, né? Porque é isso, eles agora não tem para vender em grande quantidade para consumo, mas se sabendo que é para plantar,
Todos eles sempre tem um pouquinho lá, que às vezes eles guardaram até pro consumo deles mesmo. Mas eles conseguem um pouquinho para você poder fazer o teu começo, né? E começando com 1, 2 cabeças, né? Depois no outro ano você vai ter como plantar muito mais. Então vocês acabaram de ver um resumo de como foi o nosso final de semana e, aliás, de como costumam ser a maioria dos nossos finais de semana, né? Para quem tem aí a vontade de ter uma horta e ainda não tem, dependendo do tamanho e da quantidade que você quiser plantar, se prepare, porque dá sim bastante trabalho, mas é recompensador, é muito gostoso, né? E o tempo passa de qualquer forma, esteja a gente fazendo algo produtivo ou não, né? De repente, às vezes passa aí o final de semana todo assistindo série na frente do sofá, o tempo passou do mesmo jeito, né? Aqui a gente pelo menos tá exercitando o corpo, tá se divertindo, fazendo algo que a gente gosta muito. Então, espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo a gente continua aí, vamos ver se o tempo melhora e a gente consegue fazer mais transformações aí nesse quintal, tá certo? Um grande abraço e espero vocês aqui no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e de deixar o seu joinha. Tchau, tchau!